Olá, minhas caras telespectadoras, meus caros telespectadores aqui da TV Justiça. Estamos no Saber Direito Responde. Eu sou Kiara Ramos e depois de uma semana intensa de trabalhos, discussões sobre as ideias da filosofia do direito, no contexto de uma hermenêutica crítica, agora nós vamos trabalhar aqui mais como apresentadora. E aí vai ser um papel difícil de representar, minha primeira vez, mas estou gostando do desafio. E temos aqui no estúdio alguns alunos que irão fazer perguntas e interagir. Também foram enviadas algumas perguntas pelo WhatsApp por alunos que virtualmente encaminharam suas questões. Aqui no estúdio nós temos a Tamires, que é estudante de Direito da Unieuro. Seja bem-vinda, Tamires, sétimo semestre. E temos aqui um representante da ciência política, Vitor. Vitor está aí no 8º semestre, já terminando ciência política. Agradeço a presença, seja bem-vindo, Vitor. E esse é o Saber Direito Responde. Vamos começar dando preferência a Tamires, nossa estudante de Direito, querendo saber o que você tem a perguntar sobre esse tema que a gente veio expondo durante toda essa semana, Tamires. O que significa pós-positivismo? Essa é uma pergunta extremamente interessante também, porque o pós-positivismo não é uma escola, digamos assim. A gente fala de pós-positivismo como se fosse uma unidade, mas são várias teorias que muitas vezes nem têm grande aproximação entre si. Isso que a gente viu em uma das nossas aulas, justamente a ideia de que o direito tem que se reaproximar da moral. Mas como isso é feito, de que forma, quais os pressupostos, isso varia muito. As ideias que trabalhamos aqui foram principalmente as ideias de Ronald Dworkin, Robert Alexy, baseada na teoria da justiça de John Rawls, mas toda essa tentativa de reaproximação da filosofia do direito com a hermenêutica jurídica para se constituir a ideia de uma crítica à interpretação, de uma crítica hermenêutica. Vários autores podem ser incluídos aí no pós-positivismo e não temos características muito genéricas, mas um ponto importante é essa reaproximação entre o direito e a justiça, entre os valores, a moral e o direito, que foi algo que se rompeu com o positivismo jurídico. Por isso que se chama pós-positivismo. Não se quer voltar a um justnaturalismo, mas, ao mesmo tempo, também se quer trazer uma perspectiva racional, lógica, para justificar a justiça andando e caminhando juntamente com o direito. Então, essa foi a primeira pergunta da Tamires. E agora nós vamos ver uma das perguntas que foi encaminhada via WhatsApp. Olá, meu nome é Lucas Felipe, eu estudo Direito na Unieuro em Brasília e estou no 7º semestre. E tenho uma pergunta para fazer. Kelsen defendia que o direito não sofria influência da sociedade e que o direito era puro? Interessante a pergunta. Por quê? Porque muita gente confunde realmente a teoria pura do direito com a teoria do direito puro. Não é que Kelsen era ingênuo o suficiente para defender que o direito não sofria influência das outras normas sociais, das outras regras de conduta, da moral, da religião, que não sofria influência da sociedade. Muito pelo contrário, ele reconhece essa influência, inclusive a influência da política sobre o direito, mas o que ele quer é uma ciência que seja pura metodologicamente, que se separe da sociologia, que não se confunda com a filosofia. A proposta é de uma sistematização científica, metodológica, de uma forma até um pouco semelhante, podemos dizer, ao movimento que acontecia nas ciências ditas humanas como um todo, de se aproximar dos paradigmas científicos das ciências naturais, das ciências exatas. Foi realmente nesse sentido que Kelsen previu. Essa afirmativa de que ele defendia que o direito era puro é equivocada. Já vi, sim, algumas situações se defender isso, mas introdutoriamente na teoria pura do direito, Kelsen já fala. A questão não é definir um direito que seja puro, mas sim uma ciência do direito, uma ciência realmente que tenha uma metodologia e um objeto próprio que separe o direito de outros ramos do conhecimento. Com isso, vamos dar a vez ao nosso aluno aqui convidado da Ciência Política, Vitor. E o que é que você tem a perguntar
sobre essa temática. Professora, eu gostaria de saber como a senhora vê a relação entre a filosofia do direito e a ciência política. É muito boa a pergunta, porque já traz essa questão da interseccionalidade, né, Vitor? Porque hoje estamos vivendo um momento tão complexo socialmente que dificilmente uma única visão do conhecimento vai conseguir nos trazer respostas. Estamos vivendo um contexto de uma sociedade multicêntrica, mundial multicêntrica. Isso já é um conceito que se traz da sociologia. O que é que significa isso? Significa que são vários os subsistemas sociais. Temos o sistema da política, o sistema do direito, temos o sistema da religião, temos a moral difusamente. Ou seja, são vários sistemas sociais que, apesar de serem autônomos, eles se interconectam. Isso é um pressuposto de uma teoria chamada teoria sistêmica, que é uma teoria da sociologia, mas que se aplica à forma de descrição da sociedade. Nesse sentido, tanto a política quanto o direito, tanto a teoria, que já é um outro sistema, a ciência é um outro sistema, tem essas interconexões necessárias, ou seja, tem que ter uma abertura cognitiva para que possa absorver elementos de outros sistemas. Sem dúvida alguma, a filosofia do direito, a filosofia política, própria ciência política com a teoria constitucional tem uma relação muito próxima. E essa relação ela se coloca principalmente evidente na hermenêutica constitucional, porque a Constituição, dentro dessa descrição de sociedade, é considerada como um acoplamento estrutural. Um acoplamento estrutural entre direito e política. É isso que defende Luma, é isso que pressupõe Marcelo Neves quando fala do transconstitucionalismo, como vimos na última aula, e é nesse sentido que se propõe uma interpretação que não seja alinhada apenas a um único ponto de vista, porque não existe um único ponto de vista verdadeiro. É um mesmo objeto, talvez, mas com vários ângulos de análise, com várias possibilidades de atuação. E aí são ciências, sem dúvida alguma, complementares, irmãs. É muito apropriado que se estude as duas, e conjunto é enriquecedor, tanto para o profissional de direito, como, sem dúvida alguma, para os profissionais da ciência política. Então, vamos mais uma vez trabalhar aqui com uma pergunta enviada pelo WhatsApp. Me chamo Melissa Tosca, sou estudante de Direito em Brasília, na Faculdade UDF, estou no 10º período. Gostaria de saber, professora, qual a real importância dos métodos de interpretação para a hermenêutica tradicional? Melissa, obrigada pela sua pergunta. E essa questão da importância do método para as escolas tradicionais, foi uma temática que abordamos na nossa primeira aula, é justamente de encarar esses métodos como um instrumento para conseguir descobrir, revelar uma verdade que já é pré-existente. Algo que as concepções pós-giro linguístico, as concepções já pós-positivistas, descartam essa ideia de uma verdade preconcebida. As verdades hoje são ditas como construídas. A verdade hoje é dita não como algo que pré-existe, mas principalmente com as contribuições da ciência da linguagem, como a gente vai ver com o giro hermenêutico, o giro linguístico, nós temos uma nova concepção de verdade e de método. No momento introdutório do nosso curso, ainda antes de desconstruir os conceitos básicos, falamos da importância do método de interpretação, dos métodos em geral, para conseguir o resultado, que é o resultado da interpretação. Então, interpretar para a hermenêutica tradicional seria justamente conseguir fixar o sentido e o alcance da norma jurídica, conseguir revelar, retirar das entranhas, como a própria etimologia das palavras costuma revelar, ou seja, interpenetrar, retirar, entrar mais para dentro, retirar das entranhas o sentido, uma verdade que está ali e que, com o método correto, vai ser revelado. É essa a lógica que se reproduz dentro da teoria da hermenêutica clássica, da hermenêutica tradicional. Dito isso, voltamos aqui a prestigiar os nossos alunos que estão presencialmente. Estão gostando da experiência? Espero que agora Tamire, sua vez, de fazer mais alguma pergunta. Qual a importância dos princípios atualmente para o direito? Nossa, a importância dos princípios para o direito hoje. Hoje a gente tem, Tamires, uma modificação, porque antes os princípios eram utilizados
na teoria clássica, na teoria hermenêutica tradicional, eles eram utilizados subsidiariamente, no caso de se reconhecer a existência de uma lacuna. Se houvesse uma lacuna na lei, se o código não resolvesse a questão prática, nós recorreríamos à analogia, aos costumes da analogia e aos princípios gerais de direitos. É o último. Alguns acreditavam, inclusive, que havia uma hierarquia entre esses métodos, que são os métodos chamados métodos de integração do direito. É isso que diz a teoria tradicional, que os princípios eles serviriam como esse método supletivo, no caso de existência de lacuna. Hoje não, hoje na tentativa de reaproximação entre moral e direito, agora já me referindo mais uma vez à tua primeira pergunta sobre o que é positivismo, qual é a porta de entrada para os valores no direito? Por onde entra a justiça, os valores no ordenamento jurídico? É justamente através desses princípios que deixam de ser supletivos e passam a ser encarados como verdadeiras normas jurídicas. Hoje, os princípios, eles são encarados como norma jurídica, tal qual a regra. Nós temos as contribuições de Robert Alexis, do Ronald Dworkin, que faz uma divisão entre as espécies de normas jurídicas. Temos normas jurídicas, regras, e as normas jurídicas, princípios. Por exemplo, as regras, elas seriam solucionadas um possível conflito no âmbito de validade. Uma seria válida e a outra inválida, através daqueles mesmos critérios que Kelsen elencou, como o critério temporal, a norma mais recente, ela prevalece sobre a mais antiga, o critério da especialidade, ou seja, a norma especial prevalece sobre a norma geral, o critério hierárquico, a norma superior, ela sempre prevalece sobre a inferior, e as regras, elas solucionariam-se no plano da validade. Já os princípios, não. Os princípios admitiriam a ponderação. E isso, no âmbito dos direitos fundamentais, principalmente, é de suma importância. Por quê? Porque os direitos de liberdade, sobretudo, os direitos fundamentais, nesse contexto, existe a possibilidade de aparentes conflitos, mas não há verdadeiramente conflitos entre direitos e entre princípios, sobretudo entre princípios constitucionais. A gente encerra esse bloco, vamos para um breve intervalo e até já. Estamos de volta aqui com o Saber Direito Responde, aqui no estúdio com a Tamires, estudante de Direito, com o Vitor, estudante de Ciência Política. E agora o Vitor vai nos brindar ali com mais alguma questão, mais alguma dúvida que você tenha sobre a temática da filosofia do direito, da hermenêutica crítica. Professora, o critério absoluto de justiça, como em John Rawls, ele é adequado para interpretar uma norma jurídica? Essa pergunta, ela é um tanto complexa, exigiria um desenvolvimento bem maior de uma resposta, mas de forma simples e de acordo com a minha compreensão, eu entendo que não existe, em princípio, eu já entendo que não existe um princípio de justiça absoluta, que isso seria de difícil definição e colocação, e que realmente trabalhar a partir dessa ideia de uma justiça absoluta dentro de uma sociedade extremamente complexa, extremamente fragmentada, com diversas situações e realidades regionais diferentes, é um risco muito grande. É um risco muito grande de se chegar a uma ditadura judicial, realmente, porque existe, dentro da lógica dos sistemas que operam em sociedade, a tentativa de todo e qualquer sistema de fazer prevalecer a sua visão, a sua forma de ver e descrever as realidades sociais. E é assim que existe essa tendência hipertrófica do direito. O que é que isso significa, Kiara? O direito tende a se expandir e a ocupar espaços esses que originalmente não seriam ocupados pelo direito. Ou seja, muitas vezes nós queremos resolver, através do direito, questões que cabem à política, questões que cabem não só à religião, à teologia, questões que estão no âmbito da economia, que são sistemas diferentes, mas essa hipertrofia, essa tendência de imperatividade que todo sistema tem,
Quando você se torna advogado, advogada, você passa a visualizar o mundo a partir dessa sua concepção de vida e passa a ser a verdade que muitas vezes você quer impor, anulando o ponto de vista do outro. O que eu entendo, Vitor, é que a gente tem que, ao máximo, aproveitar os instrumentos de interlocução, não no sentido de diálogo em si, mas no sentido de abertura para reconhecimento do outro, reconhecimento da realidade e do ponto de vista de outros sistemas para a reconstrução do próprio do próprio sistema jurídico. Não dá para pensar que com um conceito universal de justiça nós vamos conseguir resolver os problemas do mundo. É esse meu entendimento sobre o tema. E dito isso, vamos vir aqui para mais uma pergunta via WhatsApp. Professora, eu tenho uma pergunta. O que mudou para a interpretação do direito após o giro hermenêutico? Lucas, obrigada pela pergunta mais uma vez, e mudou muita coisa, porque a principal mudança mais significativa é a mudança de paradigma, no sentido de que hoje não se encara mais um objeto sobre o qual o intérprete, ou o estudioso, ou o filósofo do direito irá se debruçar buscando revelar uma verdade através de método. Isso se quebra, porque a linguagem que serviria para apenas comunicar, revelar uma verdade pré-existente, ela passa a ser o próprio objeto de estudo. O giro hermenêutico, o giro linguístico, decorre da filosofia da linguagem. E na filosofia da linguagem, é a própria língua, o próprio comunicar que está como objeto. A relação deixa de ser entre um sujeito e um objeto para ser uma relação entre sujeito e sujeito, reconhecendo, inclusive, essa contingência da comunicação. Em alguns casos, se retira a figura dos sujeitos naturais, do homem natural, em algumas teorias, colocando em foco a própria comunicação. Os sentidos, eles deixam de ser algo pré-existente e passam a ser entendidos como algo construído, construível e em construção. Continuando no nosso estúdio, mais alguma questão para a gente debater no Saber Direito Responde. Os princípios jurídicos seriam mais importantes que as regras? Essa é uma questão muito debatida na hermenêutica crítica. Nós temos alguns teóricos que vêm realmente fazer uma crítica ao uso excessivo dos princípios. Por quê? Como a tentativa foi de, através dos princípios, reaproximarmos, dar mais flexibilidade ao direito, reaproximar o conceito de justiça ao próprio conceito de direito e a sua aplicação, termina que os princípios eles são colocados de uma maneira como se fossem superiores às regras, mas até pela própria formulação teórica, seja na teoria de Hart, seja de Dworkin, seja na teoria de Robert Alex, não há essa preponderância. Os dois são espécies de normas jurídicas e como espécies de normas jurídicas que são, não haveria uma prevalência. Cada um teria sua importância. Quem coloca isso muito bem é o professor Marcelo Neves, no Entre Hidra e Hércules, na crítica que faz à importação das ideias de Robert Alex, do Ronald Dworkin, aqui no sistema jurídico brasileiro, mas principalmente a própria obra dos teóricos, dizendo que enquanto os princípios eles abrem a cadeia argumentativa, são as regras que solucionam o caso concreto. Então, a importância é tanto dos princípios quanto das regras. Todo o caso concreto, no final, vai ser solucionado por uma regra. Mesmo que utilizemos os princípios para abrir a cadeia argumentativa, como um processo de heterorreferência, trazendo elementos de outros sistemas, no final, quem soluciona efetivamente o caso concreto é a regra. Então, não haveria essa prevalência, mas foi uma pergunta muito pertinente, porque se fala hoje no Brasil num panprincipiologia. Uma panprincipiologia é uma terminologia que Lenin Louis Streck usa, no sentido de que haveria um abuso na utilização desses princípios. Crítica feita no contexto dessa hermenêutica. Satisfeita, Tamires? Então, vamos aqui para mais uma pergunta via WhatsApp. Na interpretação, devemos buscar a vontade da lei ou a vontade do legislador?
Melissa, essa tua pergunta foi uma problemática que durante séculos se vigorou na teoria tradicional do direito, se deveríamos buscar a vontade da lei ou a vontade do legislador. Eu digo que hoje essa discussão está um pouco superada a partir do momento em que se trabalha numa concepção pós-positivista, não estamos buscando verdades a serem reveladas. A argumentação ela vai muito mais sobre a tentativa de realizar a melhor decisão possível para a pacificação, muito mais finalista nesse sentido, do que efetivamente uma busca sobre a vontade que deve prevalecer, se é a da lei ou a do legislador. Mas se por exemplo, a escola histórica Savigny fosse te responder, ele diria que devemos buscar a vontade do legislador no momento de criação da lei. Ainda hoje se utiliza desse recurso, muitas vezes, para entender o contexto em que uma determinada lei foi criada. Citei o caso aqui da Lei Maria da Penha, que realmente teve uma tentativa de se aplicar para a violência doméstica da mulher contra o homem, ou seja, o homem vítima de violência doméstica, e se entendeu que não era aplicável, e utilizando-se como argumento essa interpretação do contexto histórico em que um país que comete tantos feminicídios merece, e tem tantos casos de violência contra a mulher, mereceria esse contexto, uma legislação específica. Por isso que muitas vezes fazemos a utilização desse recurso para buscar a vontade do legislador, mas também utilizamos como recursos para entender e determinar, de certa forma, o sentido da norma jurídica, essa busca pela vontade da própria lei, da sua finalidade social, da pacificação, entendendo que uma vez que ela é produzida, ela ganha uma possibilidade de atualização de acordo com as novas condições sociais. Espero ter respondido a sua pergunta, Melissa, e vamos ver aqui se o Vitor tem mais alguma questão a colocar. Professora, a minha pergunta é sobre a hermenêutica constitucional. Se ela pode vir a causar um desequilíbrio na relação entre os três poderes. Vitor, essa é uma temática bem importante, né, dentro do contexto da hermenêutica crítica e da própria ciência política. Essa preocupação com a abertura demasiada da interpretação constitucional. Eu digo a você que a própria hermenêutica não, porque a hermenêutica é uma ciência que vem sistematizar, estudar os métodos, as formas, as escolas, as maneiras de pensar e trazer maneiras de até mesmo de argumentar, de construir uma crítica da argumentação e da aplicação do direito. É uma ciência. A hermenêutica em si é um conhecimento, mas todo conhecimento pode ser utilizado tanto para o bem-estar quanto para causar malefícios para a sociedade, isso em qualquer área, não só na área jurídica, não só na área da hermenêutica. Então temos que ter sim, Vitor, cuidado com os abusos que podem ser cometidos sob a justificativa dessa hermenêutica constitucional. A Constituição ali como norma que está tanto no sistema político quanto no sistema jurídico, norma fundamental de sociedade, mas não pode querer o direito direcionar a política, não pode querer o direito direcionar a execução de determinadas políticas públicas como uma regra, porque aí realmente corre-se o risco de termos uma balança totalmente desequilibrada entre os poderes. Sabemos que hoje vivemos um protagonismo do Poder Judiciário, isso é fato. E dentro desse contexto de protagonismo judicial, estamos já visualizando diversas críticas a como vem sendo feita e a forma como vem sendo colocada, e nesse sentido é que se propõe uma metodologia de decisão, é nesse sentido que o novo Código de Processo Civil tem e traz exigências, inclusive as exigências do novo Código Civil, algumas com recomendação do próprio Lênin Luiz Streck, que critica bastante o neoconstitucionalismo, o panprincipiologismo, e é nesse sentido que se tem hoje já um recuo das teorias dessa total abertura para solicitar, digamos assim, do ponto de vista da coerência do ordenamento jurídico, que, apesar da justiça pensar também na adequação social, o paradoxo da justiça é que, além da questão de ser adequada socialmente a decisão, ela tem que garantir a segurança, porque senão o próprio sistema jurídico ele deixa de funcionar, ele perde a previsibilidade.
E é por isso que se tem ainda essas questões relativas a essa grande discussão sobre o desequilíbrio entre os poderes, e a partir dessas discussões, sem dúvida alguma, nós teremos contribuições e influências recíprocas. A gente sabe que comunicação e estrutura, ou seja, linguagem e estrutura estão muito ligados. A partir do momento que os discursos começam a ser modificados, nós também começamos a ter reflexos, não só na teoria, como também na prática. O neoconstitucionalismo é um exemplo disso. Há pouco tempo não tínhamos essa atuação tão protagonista do Poder Judiciário, isso é recente. E isso é justamente um reflexo que agora vamos começar a ponderar. Dito isso, eu espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço muito a presença aqui do Vitor e da Tamires. Agradeço a todos vocês, telespectadoras que acompanharam até o final. Agradeço muito imensamente a toda a equipe da TV Justiça, todo mundo que trabalha aqui para que esse programa continue realizando esse importante papel de difundir o conhecimento, de divulgar as informações. Para mim foi uma grande honra, um grande prazer. Eu agradeço a todos e espero reencontrá-los em breve, em outras oportunidades. Então, fica aqui meu sincero agradecimento e até breve, até mais. Gostou das aulas? Você pode dar sugestões de temas que quer aprender no Saber Direito. Escreva pra gente, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br e ainda reveja as nossas aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.